Meus amados, meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Amém? É o desejo do nosso coração que essa paz que excede todo entendimento alcance nesse momento o seu coração, a sua casa, a sua família e que sejam todos abençoados em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui agradecidos a Deus porque hoje nós vamos iniciar a nossa videoaula referente à terceira lição do terceiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem por tema, título da revista, Princípios Divinos em Tempo de Crise. E a terceira lição recebe o tema, o despertamento renova o altar. Queridos, nós estamos aqui na nossa revista da nossa escola dominical, sendo privilegiados por Deus, e essa lição ela já foi lançada uma vez, nós estamos com uma reedição dela. No ano de 1993, o saudoso pastor Eurico Bergstein, que foi um grande influenciador no ensino pedagógico e teológico das Assembleias de Deus, ele comentou essa revista que tinha por tema maturidade cristã. Eu quero aqui mostrar para você a preciosidade que eu tenho em mãos. Olha que presente de Deus para as nossas vidas possuir, ou seja, portar essa revista profundamente importante para os nossos dias. Ela foi lançada em 1993 e agora a CPAD relançou essa lição, essa revista, para os nossos dias. É uma edição especial que a CPAD enviou para nós. E nós somos gratos a Deus, porque com certeza nós vamos aprender. Amém? Vamos à terceira lição, que tem o tema, o despertamento renova o altar. Lembrando que nós estamos falando de despertamento desde a primeira lição. Diz assim o texto áureo. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Eu não vou frisar aqui no texto áureo, e nem tampouco na verdade prática, que diz, Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Eu não vou me deter aqui porque nós vamos trabalhar no decorrer da lição a respeito do assunto. A introdução diz assim, nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estar cada vez mais perto de Deus. Irmãos, existe aí um embate filosófico, estudamos isso nas nossas academias teológicas, a respeito da necessidade que o homem sente de buscar a Deus, de servir a um ser que é supremo, superior a ele. E pensando nisso, em 1821, um romancista russo que tem o nome de Fyodor Dostoiévski, ele disse uma frase que ela é muito famosa nos nossos dias. A frase que ele disse é assim, existe um vazio no homem do tamanho de Deus. Queridos, essa frase, ele era um romancista, ele era um pensador crítico, ele liberou esse pensamento porque, de fato, dentro do ser humano, existe um vazio que só Deus pode preencher. A droga não preenche, a prostituição não preenche, a pornografia não preenche, o pecado não preenche, nada preenche esse espaço. Somente a presença de Deus. E agora, recentemente, C.S. Lewis, ele relançou essa frase, trazendo aí um pensamento a respeito desse tema. Existe um vazio no homem do tamanho de Deus. Por que, então, a necessidade de o homem se relacionar com Deus? Você já pensou nisso? Nós vamos falar a respeito disso na lição de hoje, e para mim é extremamente importante. Veja bem,
O primeiro tópico: o despertamento conduz o homem ao altar. Amados, os métodos, os mecanismos, as formas de Deus se relacionar com o homem, no decorrer da história, sofreu algumas transformações, sofreu algumas mudanças. Por exemplo, no Antigo Testamento, no princípio, no Éden, Deus se relacionava com Adão no final da tarde, no princípio da noite, no pôr do sol. Deus tinha um diálogo com Adão. Um pouco de tempo depois, Deus começou a falar de forma metafísica. Deus ele se revelava para as pessoas em forma de anjo, em forma de pessoa, enfim, e trazia ali a sua vontade, a sua direção para aquelas pessoas. E com o passar do tempo, houve a edificação do templo, que nós estamos fazendo uma abordagem sobre o assunto, e o homem começou a se relacionar com Deus, e Deus com o homem, através do culto, através do altar, através do sacrifício, onde o homem tinha que sacrificar um animal para que os seus pecados fossem encobertos e aplacasse a ira de Deus contra o pecado daquela pessoa. Lembrando, o primeiro sacrifício feito foi o próprio Deus sacrificando um animal para que o pecado de Adão e Eva fosse encoberto, e ele traz então as vestes, ou seja, as peles de animais para vestir a nudez daquele casal. O despertamento que conduz o homem ao altar, no primeiro tópico, diz assim: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O homem só se relacionava com Deus através do altar, quando sacrificava, e Deus usava ali o sacerdote para trazer uma resposta, perdoando, ou seja, apagando o pecado daquele homem, através do sacrifício daquele animal. E o relacionamento era através do culto. As pessoas iam ao santuário, levavam o seu animal, sacrificavam, e Deus recebia aquele sacrifício diante do seu altar. E quando a pessoa estava desperta para Deus, estava atenta, ela tinha o interesse, o desejo de estar próximo a Deus. Por quê? Ele sentia a necessidade de se preencher, porque existe dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. Então esse espaço precisava ser preenchido. E eles iam ali e sacrificavam seus animais para que Deus pudesse os abençoar. E eles sentiam necessidade porque havia um despertamento de Deus no coração deles. Amém? O segundo subtópico diz: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Olha só que interessante o subtópico A. Faz uma observação de que Elias, ele quando vai orar e pedir para que Deus se manifestasse, mostrando-se o seu poder, sua grandeza, e mostrando que de fato só o Senhor é Deus sobre aquela nação, a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. Ele reorganiza tudo que estava fora do lugar. Ele coloca tudo no seu devido lugar. Ele faz um conserto no altar de Deus. Por quê? Porque Deus não se manifesta em altar desconcertado. Queridos, isso às vezes até é difícil de entender para algumas pessoas, eu sei, que querem levar um estilo de vida relaxado, um estilo de vida pecaminoso, de qualquer forma, e achar que Deus ali vai se manifestar. É claro que não. Deus se manifesta somente em altar que está santificado ao Senhor. No segundo subtópico, nós vamos perceber, através da menção do item A, B e C, que o povo, quando eles voltam do exílio babilônico, quando eles chegam em Judá, quando eles veem a situação do santuário, do templo, eles viram que estava tudo acabado. Babilônia entra e destrói tudo, destrói os muros,
destrói os portais a fogo, destrói o santuário, destrói tudo. A cidade fica em ruínas. E quando eles voltam, eles sentindo essa necessidade de preencher um espaço que tinha dentro deles do tamanho de Deus, eles começam a restaurar, a reorganizar o culto a Deus. Porque na Babilônia não tinha altar para sacrificar, não tinha santuário para levar os seus animais e oferecerem ao seu Senhor, o nosso Deus. Não tinha a voz sacerdotal trazendo ali a correção de Deus para eles. Não tinha. E agora eles voltam. Eu faço aqui menção também do profeta Ageu. Ageu, quando ele quando ele está dentro da situação, Deus o inspira, o levanta como profeta. E eles, se você ler o capítulo número 1 de Ageu, você vai perceber que Ageu, ele entra fazendo uma repreensão, dizendo para o povo, reveja os vossos conceitos. Por quê? Porque o povo inicialmente voltou com uma visão antropocêntrica. O que é isso, irmão Caio? Uma visão antropocêntrica. É uma visão que vai pegar a minha vontade, o meu querer, e colocar acima da vontade de Deus. Por isso que o profeta inicia dizendo, olha, vocês estão trabalhando muito, vocês recebem os vossos pagamentos, e é como se lançar num saquetel furado. Por quê? Não está tendo resultado, fruto do vosso trabalho. E aí o profeta Ageu diz assim que eles se cobriam e passava frio. O profeta fala que eles comiam, mas a fome não saciava. O profeta diz que a necessidade deles não era suprida porque eles não estavam observando os ensinamentos de Deus e a ordem era para que começasse a restaurar o altar. Então, eles voltaram à sua visão introspectiva deles para Deus e voltaram a trabalhar e reedificar o altar. Então eles reparam o altar, o profeta Ageu os orienta, eles voltam, Deus manda recursos e eles são abençoados. Por quê? Porque o relacionamento deles com Deus estava comprometido. Deus se relacionava com o homem através do santuário, através do sacrifício, através do culto. E aí eles restauraram e o Senhor os abençoou. O subtópico A diz que Elias restaurou o altar e o fogo desceu. O subtópico, o item B, aliás, diz que Ezequias reparou o altar para Deus, jogou fora todo o paganismo, toda a imundícia, todo o antropocentrismo, onde tira Deus do centro e o homem fica ali no lugar de Deus. Jogou isso tudo fora. E o item B diz que a alegria pelo relacionamento com Deus tomou conta do coração deles. Por quê? Porque agora eles sabiam que com o altar restaurado, Deus voltaria a se manifestar e eles iam conhecer cada dia mais o poder da grandeza de Deus. O tópico 2 diz, Cristo no centro da nossa comunhão com Deus. Aleluia. Olha, eu disse aqui que no Antigo Testamento o relacionamento do homem com Deus era através do templo, através do altar, do santuário. Certo? Já no Novo Testamento, esse mecanismo, essa pedagogia, ou seja, essa forma de Deus falar ou se relacionar com o homem, mudou. Essa forma, aliás, não é que ela mudou. Nós ainda nos relacionamos com Deus através do culto, mas no Antigo Testamento, veja bem, como que funcionava? A pessoa pegava o seu animal, a sua oferta, o seu sacrifício, levava ao sacerdote, o sacerdote pegava esse sacrifício, essa oferta, esse animal, e levava para Deus. O sacerdote, ele era intermediário. O homem tinha acesso a Deus quando ele passava pelo sacerdote. Quando ele passava pelo sacerdote, o sacerdote representava ele para Deus. Já no Novo Testamento, esse mecanismo, essa forma de relacionamento cai por terra. Já agora no Novo Testamento, o nosso relacionamento é diretamente com o Pai. Jesus disse que se orarmos no seu nome, crendo, o Senhor nos responderia às nossas orações. Por quê? Porque o relacionamento do homem que estava rompido pelo pecado, por isso que o sacerdote
representava o homem diante de Deus, porque o pecado cheira mal às narinas de Deus. Deus, ele repugna, Deus abomina o pecado, ele nos ama, mas ele não tem vínculo nenhum com o nosso pecado. E aí Cristo entra, diz a Bíblia Sagrada que quando Cristo é sacrificado, o véu se rasga de cima a baixo, para que o homem agora tivesse relacionamento direto com Deus. Agora nós não precisamos mais do sumo sacerdote. Se você está aí e você depende da oração da irmã, da oração do pastor, da oração do pregador, da oração do profeta, não sei de quem mais, querido, é equívoco seu. Se você entrar para dentro do seu quarto agora, o céu vai estar aberto sobre a sua vida e Deus vai responder, porque o seu relacionamento com Deus não depende de mim, depende de você e Deus dentro do seu quarto, de preferência, aonde ninguém esteja te vendo. Subtópico 1 do tópico 2 diz assim: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Nessa abordagem, nós vamos lançar aqui por terra algumas escolas teológicas, alguns ensinamentos teológicos, aonde ensina que não existe trindade. Observação, você não vai ler essa palavra trindade na Bíblia, mas não significa, porque a palavra não esteja escrito lá, que não exista. Eu faço uma pergunta a você. Você já leu na Bíblia, por exemplo, que Jesus tomou banho? Não, você não leu. Mas será que ele viveu toda a sua vida sem tomar um banho? Claro que não. Então existem coisas que são lógicas e nós vamos perceber através desse ensinamento que diz o item A. O Pai Celestial. Nós vamos ver a atuação do Pai na morte expiatória de Jesus, no sacrifício, para que eu e você tivesse o nosso relacionamento com Deus restaurado. Antes da fundação do mundo, o Pai já tinha sacrificado Jesus. Ei, ó, é maravilhoso o que Deus faz. Antes de Deus criar o céu, criar a terra, Apocalipse 13, verso 8, diz que Deus já havia sacrificado Jesus. Mas como assim, irmão Caio? O céu e a terra ainda não tinha sido feito. Como que Deus já havia sacrificado Jesus? Olha, antes do problema chegar, Deus já tem a solução para as nossas vidas. Antes do pecado chegar, Deus já tinha resolvido esse problema há muito tempo. Deus não é pego de surpresa em nenhum momento da história. Nós vemos aqui que Deus, o Pai Celestial, ele planejou a obra redentora do seu Filho, Efésios capítulo 3, versos 6 ao 9, para que diretamente ele participasse lá no Gólgota, 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Tá bom? Então, o Pai participou, porque existe um ensinamento que nega a Trindade. Eles dizem assim, eu não vou citar nome porque eu acho que não compete, mas eles dizem assim, que o Pai, o Filho e o Espírito são uma pessoa. No Antigo Testamento chamava-se Senhor. Senhor. No Novo Testamento chamava Jesus. Depois da morte de Jesus, que nós entendemos que o Espírito vem como Consolador, eles falam Cristo. Então, Senhor Jesus Cristo, eles chamam, o que nós chamamos de Senhor Jesus Cristo, é uma só pessoa, eles unificam as três. É uma bagunça, de fato, essa é uma verdade. E esse ensinamento, ele é uma aberração teológica, ela fere os princípios da palavra de Deus e deve ser repugnado, deve ser excluído do nosso meio. Amém? O item B faz uma observação como Cristo, o Filho de Deus, aonde ele entregou-se a si mesmo como sacrifício. Ele sendo Deus, não teve por usurpação. Irmãos, em hipótese alguma, Jesus quis manifestar o seu poder de Deus, sendo que ele poderia. Ele decidiu se entregar
ser levado ao madeiro para que pudesse padecer pelos nossos pecados e como sacrifício puro, santo, imaculado, Cordeiro de Deus, sem mácula, sem mancha, perfeito, pudesse ser sacrificado e aí sermos restaurados a Deus. O item C diz que fala sobre o Espírito Santo que ajudou Jesus a vencer todos os obstáculos, e nós sabemos que agora, depois da crucificação, Jesus ressurreto, o Espírito vem e assume o lugar nas nossas vidas, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Subtópico 2 diz: o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus Cristo no Gólgota. Irmãos, se a pessoa vai para a casa de Deus, ouve ensinamento, tá ali cultuando, tá firme, e ela não se convenceu que Cristo é o Senhor, é o Cordeiro de Deus, que o Senhor enviou essa terra para nos restaurar a Deus, essa pessoa não foi convencida pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus não está sobre a vida dela, ela precisa rever alguns conceitos. Por quê? Porque o Espírito revela, o item B diz que o Espírito ensina e o Espírito também explica. Então ele revela quem Jesus é, ensina quem Jesus é e explica o objetivo de tudo isso. E o verdadeiro significado da morte de Jesus é para que pudéssemos ser restaurados. Estávamos caídos no pecado de Adão, o primeiro homem. Agora Deus envia o segundo homem, o segundo Adão, para que pudéssemos ser restaurados, porque por um homem entrou o pecado e por um homem entra a salvação. Esse homem, o Filho de Deus. E o item D diz que o Espírito penetra. Ele penetra os nossos corações. Quando nós deixamos o Espírito de Deus trabalhar nas nossas vidas, é maravilhoso. Nós nos convencemos dos nossos erros, nós nos convencemos das nossas falhas, nós nos convencemos dos nossos pecados, e o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. Amém? Terceiro item, terceiro tópico diz: cuidado com as imitações. O autor faz uma observação e eu quero fazer uma outra observação diferente da dele para partirmos para o nosso encerramento. Queridos, nós estamos vendo tantos movimentos nos nossos dias, tantas coisas acontecendo, quantas barbaridades. E aí, nós que somos professores da escola dominical, a cada dia nós entendemos o tamanho do peso, da responsabilidade de Deus que está sobre as nossas vidas, que é ensinar a sã doutrina, ensinar o evangelho genuíno, puro, sem mistura, sem filosofia, sem psicologia, sem antropocentrismo, sem moldagem, sem técnicas humanas, nada disso, nada disso. Nós temos a responsabilidade de ensinar os irmãos o Evangelho de Cristo Jesus de forma simples, clara, objetiva, sem querer complicar para ninguém. O Evangelho de Cristo é simples. E nós temos aí imitações. O autor, o escritor, pastor Eurico Bergsten, falecido já, saudoso pastor, ele faz uma observação que nos tempos dele, 1993, já haviam ensinamentos onde eles ensinavam as pessoas, por exemplo, a falar em línguas. Não era um batismo no Espírito, a pessoa recebia o dom de Deus. Não, era uma coisa que ensinava, é como aprender a falar o inglês, o francês ou o espanhol. Enfim, cuidado com as imitações. E como nós vamos combater as imitações? No ensinamento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui com muita alegria agradecer a sua audiência, tá bom? Deus em Cristo lhe abençoe. Muito obrigado por estar aqui conosco até agora. E deixa aí, como eu disse no início, seu comentário, sua opinião, a sua sugestão, e nós vamos estar aqui aprendendo todos juntos, para a glória de Deus, tá bom? Grande abraço, fica na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe. Tenha aí um momento com Deus abençoado, e aqui fica o meu abraço do seu irmão Caio César. Deus abençoe em nome de Jesus.